Glória a Deus. Aleluia. Ai, meu irmão, o que está passando aqui? Bendições a todos. Hermanos, pergunto se está aparecendo uma imagem muito rara aí. É algo estranho aqui. Agora sim. Agora sim. Glória a Deus. Bendições a todos. Amém. Glória a Deus por sua vida, por estar conectado. E nesse momento precioso de oração, um momento que Deus nos permite, verdade? Desfrutar de sua presença, desfrutar de sua graça, de seu amor e de sua bondade. Amém? É um privilégio muito grande, irmãos, poder estar aqui. Esta porta que Deus ha aberto, verdade, para a predicação de seu evangelho. É uma porta que Deus abriu, amém? Ele é a porta angosta. Amém? Quero dizer-te para ti nesta manhã que o Senhor não ha cambiado o dibujo de sua porta. Amém? As dimensões de sua porta de entrada ao reino siguen sendo angosta. Amém? E o Senhor não ha ensanchado a porta, cambiado o tamanho, as proporções da porta, para receber o que venga, de la maneira que venga, que permaneça como esteja. Amém? A porta sigue sendo angosta. Para entrar, há que deshacer-se de algumas coisas, para por lo menos lograr passar por esta porta. Amém? E a partir daí, com o passo do tempo, o Senhor lhe vai quitando todo o demais. Amém? Glória a Deus. Estamos, hermanos, em tempos muito peligrosos, muito peligrosos. A cada momento sucedem coisas que nos escandalizam, nos atemorizam muitas vezes, e nos ponemos a pensar o que está passando com a humanidade. Não a humanidade que está em pecado, diga-se. Amém? Os que estão em pecado seguem com sua vida, e a misericórdia de Deus os vai alcançar em determinado momento. Amém? Pero o que está passando com a igreja? O que está passando com a humanidade alcançada por el Senhor e por esse evangelho de salvação? Porque de tempos em tempos escutamos discursos, sermões, ideologias infiltradas em meio ao evangelho de Cristo, dando a entender que a porta ha cambiado suas dimensões, verdade? Se bem é certo, a porta do reino está aberta de par em par, pero sua proporção é angosta, diz o Senhor, e deu a palavra angosta, é dizer, que não é com todo o nosso bagaje que temos que podemos entrar como se nada, verdade? Venham com mi pecado, com mi ideologia, com mis doutrinas raras, e a porta me tem que aceitar entrar porque aí estou e quero entrar. Não. Pode que entre, pero tem que deshacer-se disso. E essas coisas que te impedem entender as coisas do reino, uma vez que tu entres ao reino do Senhor, essas coisas você vai ir desvencilhando-se delas. E quizá não por tu próprio gosto, porque não nos gusta deshacer-nos de coisas que amamos e que queremos, pero porque o reino é diferente, é outro reino. E nesse reino, aunque tu podes venir como estás, não quer dizer que podes permanecer como estás. Amém? Glória a Deus. Jesus, hermanos, na predicação de seu evangelho, vino, evidentemente, a reforçar a mensagem de João o Bautista. Não reforçar no sentido de, sim, João, eu concordo contigo. Não. Ele vino trazer a revelação completa, plena do reino. Hablar, ensinar sobre o reino. João o Bautista preparava o caminho para dizer, eu que és a porta do reino, pronto vendrá e vocês lo vão a conhecer e vai conviver com vocês. Amém? Já quando Jesus viene, de certa maneira, ele repite, corrobora o mensagem e o discurso de João Bautista. Arrepentios. Amém? Arrependimento, irmãos. E o Senhor disse, arrepentios, porque o reino de los cielos se ha acercado. Ou seja,
E vocês estão vivendo em um reino de pecado, de maldição, de suciedade. Pero o reino verdadeiro, o reino de los cielos, se ha acercado a vosotros. Amém? Quando ele envia seus discípulos a predicar o evangelho, eu quero ler isso porque é tremendo, Mateus capítulo 10. É algo tremendo, as recomendações do Senhor a seus discípulos. Então, quando vemos os primeiros discursos de Jesus, falando de arrependimento, como meio por la qual tu podes ter acesso a esse reino, nos resulta assustador, estamos surpreendidos a cada vez que alguém sai por aí dizendo que da maneira que tu estás, Deus te recebe e tu podes permanecer como estás. Amém? E isso não é verdade. Não podemos abrir concessões de las que Deus não las ha abierto. Não podemos dar-lhe permisso, ou estender um permisso, verdade? Através de um evangelho permissivo, verdade? Sem que Deus haja estendido esse permisso. Deus tem seus estándares de santidade, de pureza. Amém? Os estándares do reino do cielo são totalmente distintos e superiores, infinitamente superiores ao estándar da humanidade, este mundo de pecado, irmãos. Amém? Então, quando alguém sai por aí cambiando o evangelho, a mensagem, dizendo que todo está bem, como Jesus te ama e te aceita assim como tu estás, eu repito o que sempre digo, recebe como estamos, nos recebe da maneira que estamos, pero nos vai dizer sempre, terão que cambiar. Amém? O evangelho é isso. Amém? Tu vienes como está, mas sépalo com segurança, hermanos, que tendrás que cambiar. O mesmo evangelho te vai levar, te vai conduzir nesse cambio, de maneira que você, dentro desse reino diferente, distinto, com estándares, com princípios e valores totalmente diferenciados do que nós outros hemos estado acostumados a viver, nos damos conta que ou cambiamos ou nos devolvemos. Amém? Glória a Deus. Então, abrir concessões, verdade? E dizer que tudo está bem, verdade? E aceitamos. E o mundo se ha modernizado e a igreja se tem que modernizar para aceitar as distintas ideologias e formas de pensamento e de vivência, verdade? Isso não, irmão. Isso não podemos fazer, não. Deus não nos ha dado esse permisso. E nunca nos vai dar esse permisso, porque a mensagem de Jesus, em primeiro, ele empieza isso, arrepentidos. Arrepentir-se é convertir-se, é abandonar o que está sendo de malo e fazer o correto, irmãos. O arrependimento nos conduz a isto, a um cambio, a uma transformação. Então, se o evangelho habla de conversão e de arrependimento, como vou eu dizer, venga e siga como estás? Estou contrariando o que Deus ha dito. Estou contrariando as primeiras palavras, os primeiros discursos e predicações de Jesus. Era isto, arrepentidos. Por quê? Porque o reino dos cielos se ha acercado. Quando ele envia seus discípulos, hermanos, a predicar o evangelho, um momento, deixa-me ver aqui, barrar isso para que... Ok. A predicar o evangelho, veja capítulo 10 de Mateus, é tremendo, irmãos. Disse, a estes 12 enviou Jesus e les deu instruções dizendo, veja as instruções que dá o Senhor a eles. Por caminho de gentiles não vayáis, e em cidades samaritanos não entreis. Você pode pensar, que evangelho seletivo este, verdade? Como Jesus era seletivo, a los gentiles não los vaya, não merecem a salvação. A los samaritanos tampouco não te acerquem a eles. Não, não é que o Senhor estava sendo seletivo. E o Senhor estava brindando ao povo judío todas as possibilidades possíveis, hermanos, para que esse povo entendesse a mensagem. A los suyos vinos e los suyos não lhe receberam. Vino los judíos em primeiro lugar. Amém? Pero não é que estava negando o evangelho a los gentiles, aos samaritanos, a los cananeus. Não, evidentemente que não, irmãos. Amém? Ele estava apresentando o plano pleno de seu Padre. Amém? O plano maestro de seu Padre
alcançar o povo judío e a partir do povo judío alcançar as demais nações. Era esse o plano do Padre. Amém? Evidentemente que esse plano, né, foi frustrado não porque Deus se sentiu frustrado em seu plano, senão quem frustrou o plano foram os mesmos judeus que rechaçaram ao Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor alcança nós outros como gentiles, amém? E somos nós outros que estamos evangelizando o mundo, não é o povo judeu, amém? Está muito claro? Romanos, Paulo explica isso, Gálatas, aí está todo bem explicado isso. Então, sim, e o Senhor está dizendo, vamos primeiramente, disse, ide antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos primeiro a los judíos. Eles vão ter, em primeiro lugar, a possibilidade de conhecer o Evangelho, de conhecer as coisas do reino, amém? E mais tarde o Senhor disse que os primeiros seriam os últimos os primeiros. Está falando deste câmbio, verdade? Está falando dessa situação em que os primeiros rechaçaram e vão quedar por último. Olha, depois da tribulação já sabemos o que vai passar, verdade? Serão alcançados, se vão dar conta que aqueles quem eles crucificaram era verdadeiramente o Messias, amém? Serão os últimos a entrar em reino. Então se disse, vayam antes a las ovelhas perdidas da casa de Israel. E yendo, disse, predicar dizendo, mientras vayan, mientras entrem em meio a nosso povo, a mi pueblo judío, o Senhor está dizendo, digam a eles que o reino de los cielos se ha acercado. Amém? E o mensagem era de arrependimento, e o mensagem era o povo judío, e o mensagem era muito claro, muito claro, que o reino de los cielos se havia acercado a eles. Amém? Glória a Deus. E evidentemente que em la síntese e lo que dizia esse acercar-se de reino era dizer, através do arrependimento esse reino estará com as portas abertas para vocês. Eu sou a porta e vai entrar por essa porta a partir do arrependimento e câmbio de vida. Disse, sanar enfermos, limpiar leprosos, ressuscitar mortos, echar fora demônios, de graça recebiste, de graça das a mi pueblo judío. Todo está falando a los judíos, não a cananeus, não a samaritanos, tampouco a gentiles, a los judíos. Amém? Nos proveis de plata, de ouro, de riqueza, sabe? Está dando instruções muito claras, instruções estas que nós outros, nesse tempo, a igreja moderna não la observa, não obedece, mas bem, vamos por la plata, vamos por la ofrenda, vamos por el dízimo, vamos por el voto, por el pacto que fazem por aí, e dá-me plata, e por la plata Deus te vai alcançar. Essa louqueira toda, pareciera que temos que volver às primeiras obras. Amém, irmãos? Glória a Deus. E o Senhor claramente disse isso a eles. Então, se estamos dizendo aqui, irmãos, arrependimento, amém? Não a los gentiles, não a los samaritanos, mas ao pueblo judío, a las ovejas perdidas do pueblo de Israel. Vayam por eles. Então, se nós outros vemos, irmãos, que estas recomendações que o Senhor dá aos 12 discípulos, em suas primeiras experiências com a predicação e com a evangelização, e o mesmo Jesus mais tarde, ele vai a los gentiles. Ele alcança Romano, centurião romano, ele alcança a mulher cananeia, da Ciro-Fenícia, ele vai a Samaria, tá entendendo? A mesma Samaria onde o Senhor disse que não era para eles entrar, e o Senhor vai. Tá entendendo? Então, com o passo do tempo da predicação, da evangelização de Jesus, ele se dá conta que o povo judío lo rechaçava, e claramente está aí na palavra, lo rechaçava, não aceitava. Então, se ele vai automaticamente yendo hacia Samaria, hacia los gentiles, hacia los cananeus, hacia los pueblos paganos, frente ao rechazo de seu mesmo pueblo. Pero o mensagem não cambiou. Ah, isso aqui é interessante, irmãos. Ele não acomodou a mensagem. Jesus não isso é o que hacemos nós outros muitas vezes e o que está sucedendo nesse tempo em que queremos acomodar a mensagem para que os gentiles entrem ao reino. Não podemos, irmãos. Jesus estava cambiando seu ponto de alcance, amém? Seu evangelho agora saía do judío, do povo de Israel, para entrar e avançar em um mundo de pecado, diga los cananeus, los samaritanos, los romanos,
los sirofenícios, amém? Los samaritanos. Pero mientras o Senhor vai avançando a estas nacionalidades e com ideologias e com deuses falsos e tudo mais, mientras o Senhor vai avançando para alcançar estes pueblos, quero dizer para ti nessa manhã que o Senhor em nenhum momento cambiou a mensagem, acomodou a mensagem para alcançar esta gente, amém? É o mesmo mensagem que ele manda a seus discípulos predicar a los judíos, é o mesmo teor forte de arrependimento, de conversão, de novo nascimento que ele predicava a los judíos, era o mesmo mensagem que predicava também a los samaritanos, a los romanos, a los gentiles de aquele entonces. É decir, então, que Jesus não se viu obrigado a cambiar a mensagem para aceitar a gente pecadora. ¿Me está entendendo, hermanos? Lo que vemos é muito temeroso, é muito temerário lo que vemos nesse entonces, hermanos. A gente dizendo que temos que reescrever a Bíblia, que temos que readaptar a Bíblia, porque há mensagens muito fortes que impedem a gente de entrar no reino. Não, irmãos, não. Lo que impide a gente de entrar no reino não é o forte e o duro do mensagem, é o coração endurecido, é o decidir permanecer no pecado. O mensagem ha sido único desde o princípio. Me está entendendo? Se desde o princípio o Senhor ha mantenido este mensagem, não lo ha cambiado, predicava igual a los gentiles, predicava igual a los judíos. Amém? Não cambiou sua mensagem. Porque nós outros vamos creernos na prerrogativa de cambiar a mensagem para que o homossexual aceite, para que a lesbiana aceite, para que o brujo aceite a mensagem, para que o drogadito, o ladrão, o maleante, verdade? Para que o rico, para que o pobre, para que o negro, o branco, enfim. Amém? Não podemos, irmãos. Se Jesus não cambiou a mensagem, ele seguiu falando o mesmo mensagem para todas as esferas da sociedade, porque vamos nós outros crer que podemos readaptar a Bíblia, reescrever a Bíblia, porque vamos andar por aí dizendo, como a gente disse por aí, alguns, o senhor aquele de Roma, sabe quem é? E pastores também andam dizendo isso, que temos que reescrever a Bíblia porque o mundo se ha modernizado e a igreja para ser relevante nesse novo mundo tem que se readaptar. Oh, que heresia, irmãos! Como vamos readaptar a mensagem? Para que a gente aceite o evangelho? Não. Lo que impide a gente de aceitar o evangelho é seu pecado. É sua decisão em permanecer como está. Então, eu não posso abrir concessão e dizer, bueno, se queres continuar em teu pecado, continue. Eu vou buscar a maneira aqui de cambiar, de endulçar a mensagem, de suavizar o teor da mensagem, que é muito poderoso e forte, para que tu puedas entrar. Me está entendendo, irmãos? A palavra, irmãos, não podemos adornar, endulçar, tergiversar, desviar do verdadeiro propósito do Senhor para que a gente se acomode aí. Não podemos, amém? Jesus, a los judíos predicava a mensagem, a los gentiles é o mesmo mensagem. E nunca cambiou sua mensagem. Arrepentidos, porque o reino de los cielos se ha acercado. Amém? A entrada para esse reino, hermanos, a porta é angosta, e o Senhor não ha cambiado as dimensões desta porta. Não lo creia. Essa porta sigue sendo angosta. Tu podes entrar com algumas coisas por aí, mas no momento que estás dentro, todo isso se te será quitado de ti. Amém? Será quitado, tendrás que echar fora da porta do reino, porque são naturezas distintas. Não pode. É como água com azeite. Não se vai mesclar nunca. E o reino das tinieblas com o reino de luz, não. Pode que se infiltrem, pode que estejam aí tão, sabe, cercanos e está um avançando ao outro, pero é mais fácil, irmãos, é mais fácil que tu utilize esse mensagem para cambiar o que é tinieblas, porque há luz em las tinieblas e alumbra todo o que está em escuridão, que permitir que as tenebras se acomodem dentro de um evangelho mentiroso, suave, de aceitação, permissivo, amém? Venga com tus tenebras e permaneça em meio de nós outros, porque tus tenebras não nos incomodam, não nos causam nenhum problema. Convivimos com tus tinieblas, convivimos passivamente com tu pecado. Não. Não, e não é que estamos rechaçando ao pecador, não, irmão.
Não é que a gente não ama o homossexual, dizem a gente. Sabe, o ser humano, porque não quer cambiar em sua forma de viver, lança pedra à igreja, dizendo que a igreja é uma igreja que rechaça o pecador, que não ama a gente como Jesus ensinava a amar. Imagine-se você, hermano. Eles distorcionam a mensagem para echar sobre nós outros a culpa por la condição de eles. Amém? Estamos assim porque não nos permitem entrar. E não, te permitimos e queremos que tu entre, queremos que tu vengas. Porque quem abriu esse permisso, quem estendeu esse permisso a todos os pecadores, não importa de onde seja ou de onde venham, foi Jesus. Amém? Ele é a porta. Ele disse, venga como estão, pero tenha-lo por seguro que não vão permanecer como estão. Então, os outros, não podemos dizer, venga com tus tinieblas, sentate aqui e convivamos passivamente, tu com tu pecado, eu com minha pretensa santidade, e somos hermanitos. Me está entendendo, irmãos? Não podemos, irmão, não podemos acomodar, não podemos. Então, nessa manhã, o Senhor me vem ministrando pessoas que estavam ao margem do reino, impossibilitados de entrarem no reino. Há vários personagens bíblicos aqui, do Novo Testamento, diga-se verdade, que me chamam a atenção, irmãos. Eu quero falar rapidamente de alguns, de forma muito rápida, porque são personagens e passagens bíblicos que normalmente predicamos muitas. Eu mesmo utilizo muito esses mensagens, esses passagens bíblicos, de maneira que não é necessário dar tanta explicação, pero é necessário para ubicar-nos dentro do tema desta manhã. O tema desta manhã é este: a porta permanece todavia angosta e não será cambiado seu desenho. Amém? Seu desenho é este. Livro de Hechos, capítulo 3, diz que havia um homem, o corro de nascimento, se acorda? Onde Pedro e João chegam ao templo, né? E poniam esse corro à porta do templo, chamada La Hermosa, para pedir limosna. Esse corro está aí, irmãos, né? Por muitos anos esse corro estuvo à porta, sem entrar ao templo. Entrar por las portas do templo, caracteristicamente podemos dizer entrar por las portas do reino. O templo é uma das portas físicas, tá bem? Naturais, amém? De entrada no reino. Ou seja, Jesus é a porta verdadeira, amém? É por ele que entramos no reino. Pero ele dispõe a igreja, esse corpo, verdade? Espiritual na terra, para onde podemos entrar, amém? Então é a igreja, digamos assim, tá bem? Dá para entender? Esse homem está à porta, como muitos nesse tempo estão à porta do reino. Não entram, alguns por socorrer, estão corros. Estão impossibilitados de parar-se e de entrar caminhando no reino. Então, permanece aí, verdade? Como esse homem, pedindo limosna por muitos e muitos anos aí, em la dependência daqueles que entravam ao templo. Alguns lhe davam algo, outros lhes escarneciam, outros los echavam, quizá, verdade? Los rechazavam, que estão aí estorvando na porta da igreja. Isso sucede nas grandes cidades, verdade? E nessa condição estava esse homem, verdade? Pero então Pedro e João disse, vea, lo que tu queres não temos para dar, verdade? Não temos nem prata nem ouro, pero lo que temos, temos o mensagem do reino. Temos o mensagem que cambia, temos o mensagem que transforma. Temos o mensagem que te pode poner-te parado outra vez sobre tus pés e tu puedes entrar no reino. E foi o que sucedeu. Estenderam a mão a esse homem, tocaram esse homem, oraram, ministraram esse homem. Diz que esse homem se parou sobre seus pés e disse, irmão, a palavra, que entrou com eles no templo. Oh, aleluia, irmãos. Entrou com eles, disse, andando, saltando e alabando a Deus. Amém? É dizer, então, há muitas situações de correra espiritual. Há pessoas que estão corras espirituais. Enfermas espirituais. Era uma enfermidade, estar corro era uma enfermidade. Há muitas enfermidades, irmãos, na sociedade, desse tempo agora, que impede a gente entrar por las portas do reino. Amém? Alguns estão acomodados à sua enfermidade. Preferem estar na mendicância, pedindo limosna, dependendo de outros, vivendo em uma dependência
sem entender que o reino, quando se estende a esta persona, essa enfermidade é quitada e ela pode entrar por suas mesmas forças, por seus mesmos pés, entrando, disse, saltando e alabando ao Senhor. Amém? Então, o que fizeram aqueles discípulos do Senhor? Estenderam a mão e livraram aquele homem daquela enfermidade. Amém? Se para ele a condição de ser cojo era impedimento para entrar na porta do templo, então os discípulos disseram, bueno, se tu crees que esse é problema para ti, te livramos de isso e tu entras. E verdadeiramente ele entrou. Amém? Então, como vou eu, hermanos, parafraseando o texto para nosso contexto desse tempo, como vou eu dizer, venga, acomodamos o evangelho, a mensagem, tu entras, corro mesmo, tranquilo e permanece com tu correr aí dentro. Não, ele foi livrado de sua correira e entrou andando e saltando e alabando ao Senhor. Amém? Então, há muita gente que está na porta do reino, querendo entrar, mas estão acomodados em seu problema, acomodados em sua enfermidade emocional, física, psicológica, ideológica, amém? Doutrinária. Me está entendendo, irmãos? Querem permanecer aí, estão na porta, quizá está esperando que alguém lhes estenda a mão, quizá que alguém lhes invite a entrar, verdade? Mas não se dão conta que a porta, aunque esteja aberta, para eles está cerrada, porque sua correira les impide entrar, eles não querem deixar sua condição de enfermos e querem seguir aí na porta, comodamente aí, dependentemente aí nesse lugar. E a invitação é, levanta-te e anda. Amém? Livra-te de isto e podes entrar. Amém? Então, se os discípulos não cambiaram a mensagem para aquele homem entrar arrastando-se à porta do templo, não? Nadie vai entrar arrastando-se porque o Senhor não quer sanar ou porque a pessoa decide entrar arrastando-se. Terá que parar-se sobre seus pés. Ou seja, tomar uma posição, irmãos. Amém? Tomar uma posição. E a posição é arrepentir-se. Eu consigo pensar, irmãos, que em algum momento, não sei se na sinagoga podia entrar pessoas descapacitadas, creio que sim, verdade? Porque o Senhor sanou uma pessoa que estava na sinagoga com problema na mão. Então, claro que sim, podia entrar. Mas quizá quantas vezes o invitaram a entrar e ele se negou. Não, eu prefiro estar aqui pedindo-me limosna. Amém? Então, não. Se vai entrar, pode entrar. Mas não seguirá pedindo limosna dentro do templo. Dentro do templo, tua dependência não será dependência de homem. Não será dependência de alguém que te dê algo, que sinta lástima de ti. Não, tua dependência é a Deus. Amém? Pero para ele estava cômodo estar aí, porque todos os dias o poniam aí nesse lugar. Então, a pergunta é, hermanos, por que razão muitos, aún hoje nesse tempo, permanecem à la puerta do reino? Eu corro por sua correira, e já hemos dado algumas ideias de por que ele permanecia aí. Ele era cojo, pero podia entrar. Verdade que não era proibido entrar? Eu creio que não. Pero aún assim ele permanecia aí. Amém? Então, por que razão hoje muitas pessoas permanecem à la puerta do reino sem entrar? A outra pessoa que eu consigo ver aqui está também em Mateus capítulo 15. E esse é tremendo o que sucede com essa mulher, a mulher cananeia, sirofenícia. Ponga atenção. A estes, o Senhor lhe dijo a seus discípulos, verdade? Que não fuera donde eles, samaritanos e gentiles. Agora o Senhor está indo a essa mulher, verdade? Essa mulher viene donde ele, verdade? Saliendo Jesus de allí, se foi a la região de Tiro e Sidom. Está entendendo, irmão? E o Senhor está errando aquelas cidades judias, verdade? E Capernaum, Jerusalém, Nazaré, verdade? Está entrando hacia os gentiles, a los lugares gentílicos, amém? Onde está a idolatria, o paganismo? E aqui estamos falando de uma mulher cananeia. Então, seu diálogo com essa mulher é muito claro. Ela viene pedindo misericórdia por uma hija que estava atormentada de demônios. E o Senhor lhe dijo, veja, mulher, não sou enviado senão a las ovejas. Amém?
perdidas de la casa de Israel. A mesma recomendação que havia dado ele a seus discípulos, ele está repetindo a esta mulher. Amém? Pero em nenhum momento ele se está negando a atender a petição de ele. Amém? Ele está ubicando esta mulher a entender o mensagem de reino. Amém? Está dizendo, ve, eu vim para os meus não me aceitaram. Pero se tu entendes o mensagem e lo aceita, estamos para ti também. Amém? Então diz assim, então ela vino e se postrou ante ele, dizendo, Senhor, socorre-me. Onde está a palavra que algum judío se postrou e se arrepentiu e se humilhou delante do Senhor? Não? Verdade que sim? Pela mulher cananeia, sim. Tinha ele algum conhecimento bíblico, algum conhecimento da palavra, verdade? Sabia algo de reino, sabia algo de Jesus? Não sei, ele era cananeia. Pero sabia, irmãos, coisas que os judeus rechazavam e não aceitavam. Essa mulher se postrou delante do Senhor e disse, Senhor, socorre-me, socorre-me. Respondendo Jesus, dijo, não está bem tomar o pão de los hijos de los judíos del pueblo de Israel e echarlo a los perrillos. Amém? Em português, echar o pão de los hijos a los cachorrinhos. Amém? A los cãezinhos, digamos assim em português, verdade? E essa mulher, irmãos, aún assim, contestou o que o Senhor está dizendo. O Senhor está provando a fé desta mulher, provando a perseverança desta mulher, provando e tocando o coração de ela para mostrar qual era realmente a verdadeira intenção do coração daquela mulher. Se era apenas alcançar liberação a sua filha, ou se ela também queria alcançar liberação em seu coração. E Jesus está levando ela em uma condição de arrependimento, de conversão. Me está entendendo, irmão? Ela se humilha delante de Deus a favor de sua filha, pero também sua humilhação lhe serve também para ela, porque o Senhor, em um mensagem muito curto e muito direto, está fazendo ela pensar, não como uma cananeia, senão como uma pessoa que se abre ao mensagem de salvação. Amém? Glória a Deus. E esse é o trabalho da igreja, irmãos. Esse é o trabalho da igreja. Por isso, repito, não podemos acomodar o mensagem para que a gente aceite. Não, temos que confrontar. E Jesus confrontou esta mulher. Era um confronto. A palavra tem esse poder de confrontar-nos. Quando nós outros predicamos um evangelho que não confronta, irmãos, estamos com problemas, irmãos. Estamos com problemas. Se tu escute a mensagem e te agrada de uma mensagem porque não te confronta, eu te digo, estás em um grande perigo de perder tu salvação, se é que já la tienes. Quando o mensagem da palavra deixa de ser confrontador para ser permissivo, oh, irmão, estamos indo por um caminho peligroso. Peligroso. Jesus, desde o princípio, sua mensagem era confrontador, confrontava. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então, se esse evangelho permissivo que dizem por aí, reescrevamos a Bíblia, acomodamos os versículos, quitemos, ignoremos alguns passagens bíblicos para que a gente seja parte de nossa igreja. Estamos correndo um perigo muito grande, irmão, muito grande, e não podemos entrar por aí. Jesus está confrontando esta mulher, confrontando. Ele reconhecia que havia uma grande necessidade na casa de ela. A hija estava atormentada por demônios. Ela mesma necessitava de salvação. E que foi o que Jesus tratou de fazer primeiro na vida dela? Jesus foi primeiramente sanar a hija para depois convertir o coração da mulher? Não. Jesus primeiramente foi a maior necessidade que esta mulher tinha, que era conversão, arrependimento e conversão. E por isso o Senhor la confrontou. A lo mejor a condição de estar atormentada por demônios em sua hija, em la casa, era a causa da dureza de coração da mesma mulher, da prática de pecado, de adoração de falsos deuses, do paganismo com que os sírio-fenícios, cananeus, professavam e seguiam em toda a sua existência. Me está entendendo? Então, se não bastava que Jesus fora à casa dessa mulher, liberar a hija de um demônio, se a mulher seguira em lo mesmo. E é o que vemos em las iglesias muitas vezes, irmãos. Muita gente me busca aqui, irmãos, em Costa Rica, onde estou pastoreando há muito tempo, 18 anos. Muita gente me busca, ai pastor,
Hay um demônio que se mete na casa e mueve as coisas na casa e rala o pé de quem está dormindo e camina no teto da casa. Demônios que sim, que são reais, que caminham, que fazem coisas, que se metem nas residências aqui. Eu he visto tudo isso, irmãos. E me chamam para ir orar nas casas, eu vou ungir com aceite na casa e tá, pero hablo do evangelho. Então, se me dou conta que em muitos casos, a gente quer ver-se livre do demônio que está na casa. Está entendendo? Que está atormentando a vida deles, pero não quer ver-se livre de los demônios internos. Amém? De los que levam dentro. E são os que levam dentro que causam maior problemas em suas vidas. Então, se querem ser livrados do problema, pero não querem ser livrados da causa do problema. Tratemos o efeito e deixamos a causa como está. Está entendendo, irmãos? É como aquela gente que vive tomando pastilha para o dolor de cabeça. É igual, amém? Sim ou não? Toma e se llena de pastilha por dolor de cabeça, pero nunca ataca a causa do problema. O porquê está dando esse dolor de cabeça? E o dolor de cabeça muitas vezes está acusando, é um sintoma de algo que está acontecendo em teu organismo. E tu sigue tem pastilhando e pastilha para dor de cabeça, quando o problema é outro. Então atacamos o efeito sem atacar a causa. E a causa é o mais importante. Jesus está dizendo a essa mulher, eu quero tu coração primeiro. Tu hija, eu la puedo liberar desse demônio, pero quero primeiro tu coração. Então, se o Senhor está confrontando, se o mensagem do Evangelho deixa de ser confrontador para ser permissivo, estamos falhando como igreja. Me está entendendo? Me está entendendo, igreja? Vemos pastores, vemos gente falando de reescrever a Bíblia, de acomodar o passagem bíblico, de acomodar os versículos para que a gente aceite o Evangelho. Não, não podemos, irmão. O mensagem sempre será confrontador. O mensagem sempre será golpeador. Vai golpear, sim, vai ir duro e forte. Amém? Nos vai levar e tem que levar-nos a um arrependimento. Amém? Então se disse ao Senhor, Bea, ó mulher, grande és tu fé, hágase contigo como queres. E sua hija foi sanada daquela hora, pero a mulher cambiou. Amém? A Bíblia realmente não habla mais dessa mulher, nem o nome dela sabemos, não é necessário, e nem é difícil para nós outros saber que a partir daquele momento, essa mulher deixou de adorar seus falsos deuses. Abandonou a idolatria, o paganismo, o ocultismo de los cirofenícios, de los cananeus. Por quê? Porque até o encontro real com o Senhor, ela foi confrontada com o Senhor. E muito antes de o Senhor resolver seu problema, que estava na casa com sua ira, Deus resolveu o problema interno dela e ela converteu seu coração. Me está entendendo, irmãos? Então, tem a gente, muitas vezes vão para as igrejas para que sejam livrados de los efeitos de seu pecado. Amém? E o pecado genera efeitos destrutivos en el cuerpo, en la alma, en las emociones, en los sentimentos. Amém? En la parte psicológica de la gente, o pecado destruye por completo cuerpo, alma e espírito, irmãos. Amém? Invade as casas, transforma as vidas de uma maneira terrível, destruye as vidas, amém? Pero a gente muitas vezes vai a la igreja, a los pés do Senhor, e alguns até se arrodilham, alguns até fazem as práticas que a igreja lhe disse que tem que fazer. Aqui temos que passar por um discipulado, temos que bautizar nas águas, bautizar no Espírito Santo, de pronto, falar línguas ou não, não sei, algo tem que passar para dar-nos conta que tu realmente estás cambiado e arrependido. Nem sempre. Então, muitas vezes as pessoas se acomodam, verdade? Mas o que estão buscando é ver-se livre de seu problema. E uma vez que o problema se soluciona, se vão da casa do Senhor. Isso nós outros vemos milhões de vezes, amém? Vão para tratar o efeito, pero não querem abandonar a causa do pecado e do problema. A mulher sirofenícia, nesse confronto, viu que o evangelho era confrontador, amém? Pero o Senhor la amou, la abraçou e sanou sua hija, e seguramente que ela foi transformada. E outra personagem bíblico está em Juan capítulo 8, muito conhecido, irmãos. Muito conhecido, e não vamos ler toda a história, porque já nós outros sabemos, verdade?
de la mujer adúltera foi encontrada em adultério, irmãos. E os judeus religiosos, amém? Toda aquela religiosidade, queriam apedrear a mulher, la queriam matar apedreada, porque a lei dizia, se for encontrada em adultério, teria que ser morta por apedreamento, verdade? E eles estão caminhando bajo a lei todavia. Jesus vem falando de graça, de perdão, de arrependimento, de reino que se abre, de reino que se está acercando a eles, pero eles estão aferrados todavia a suas tradições e todo o demais, a sua lei todavia. Então, a solução para eles é apedrear a mulher e destruí-la. Me está entendendo, irmãos? Também há esse tipo de evangelho que se predica por aí, em que tu pecado, tu tem que ser destruído por tu pecado. Verdade? E não. O evangelho tem o poder de transformação, irmãos. Amém? O evangelho, repito, não deve ser permissivo, deve ser o evangelho que abraça, que entende, não apenas de efeitos, mas também de las causas, que trata as causas. Amém? E que leva e que brinda sanidade, e que apresenta a possibilidade de câmbio e de transformação a esta pessoa. Não aquele que sepulta porque está morto, matamos, apedreamos e já, esse não nos serve, não. Não importa o tamanho do pecado e a origem do grande pecado que tenha a pessoa, ela pode vir como está aos pés do Senhor, porque o Senhor ha dicho assim. Amém? Pero o evangelho sempre será confrontador. E o Senhor aqui está delante de uma situação em que os judeus em nenhum momento pensaram em levar essa mulher que estava na conservaria, levar essa mulher a entender a mensagem de salvação, a palavra, porque eles mesmos não se haviam aberto para isso. Eles estavam cerrados ao evangelho de arrependimento e de salvação. Para eles, a lei dizia que tinha que apedrear. Então, se melhor apedreamos e nos deshacemos desse problema, porque não queremos uma prostituta em nossa comunidade. Era simples, para eles era fácil, ó. Destruímos-la e já não nos causará mais problemas e seguimos em nossa religiosidade. Amém? É outro lado da igreja desse tempo, verdade que sim? De um cristianismo também que vemos infiltrado, outra rama do cristianismo, verdade? Em que podemos dizer, veja, tu pecado não nos sirve, tu não puedes. Amém? Eu me acordo que quando fui para a igreja, havia sido um bruxo, pai de santo, disse em português, as coisas todas, irmãos. Pecado e demônio tinham hasta por a cabeça, por os pelos, amém? E me acordo que alguns me miravam meio raro assim, porque estando na igreja manifestava demônios, que eu tinha um montão de caboclos e preto velhos e exus e todos esses demônios que possuíam meu corpo. Então, se claro, é um escândalo cada culto de liberação, não importando o culto que fora de domingo, Pedro era sinônimo de escândalo, porque caía, revolcava em meio das silhas, me rodopiava para um lado a outro, griteria, aqueles demônios todos querendo sair, confrontados por a mensagem da palavra, e alguns como que me teniam assim de lejitos, porque esse aí já se vai sair os demônios, já vai causar um escândalo em nossa igreja, entende? Quizá em algumas mentes, bueno era que eu não estivesse aí. Me está entendendo, irmão, o que eu estou dizendo? Bueno é que o borracho não esteja em meio de nós outros, porque temos famílias aqui que dão bom dízimo e boa ofrenda, então tu aí meio sucio, meio fora de los patrones, melhor venga outro dia, outro culto, verdade? Venga na conselheria particular com o pastor, porque não tem que estar publicamente em meio de nós outros, para não escandalizar a gente. Me está entendendo nessa manhã? Para os judeus, era mais fácil eliminar a mulher que estava em adultério que tratar de seu pecado. Me está entendendo? Então, a decisão deles é apedrear a mulher, porque a lei dizia isso, amém? Pero Jesus, hermano, diz essa mulher, ¿dónde estão os que te acusavam? Porque ele confronta essa gente deixa suas pedras a um lado e se vão, amém? Ele os confrontou. Amém? Então, onde estão os que te acusavam? Nenhum te condenou, verdade? Então, diz o Senhor para ele, nem eu te condeno, vete e não peques mais. Veja o que está dizendo aqui, irmão. Nem eu te condeno. Aunque tu pecado te condena, aunque a lei te condena, o que está escrito, e meu papá escreveu isto, eu não estou aqui negando os escritos de meu papá, que escreveu aí, em las pedras, tablas de pedra por Moisés, através de Moisés, não estou negando a mensagem de meu papá,
Pero estou dizendo que agora a graça, que o reino está acercando-se a ti e tu pecado, tu podes abandonar, tu podes deixar tu pecado. Eu não estou sendo conivente com tu pecado. Eu não estou sendo permissivo com tu pecado. Nem eu te condeno, pero... irmãos, me está entendendo? Vete e não peques mais. Amém? Então, se a gente diz que os evangélicos não amam os homossexuais, não amam o drogadito, não amam os de la ideologia de gênero. Não, o evangelho está aberto para todos, a porta está aberta para todos. Nada mais que o dibujo de la puerta, o desenho de la puerta é angosto, não é ancho. Amém? Ancho, venga, entra, meta-se lo que queira e permaneça como este. Não, o evangelho habla de uma porta que é angosta. Em português se diz estreita, porta estreita em português, amém? E o Senhor não ha cambiado as dimensões de sua porta, porque sua porta é Jesus, amém? Não podemos nós outros crer que podemos cambiar as dimensões da porta de entrada do reino se essa porta é Jesus. Você me está entendendo, irmão? Que poder temos nós outros para ser isto? Se ele mesmo falava de arrependimento, então se ele disse, nem eu te condeno, agora vete e não peques mais. Estás delante do Senhor. A mulher estava delante do Senhor, irmãos. Que o único que lhe podia livrar essa mulher de uma condenação eterna, porque a morte também la ponia em condenação eterna, porque se ia morir em seu pecado. Se ia morir em seu pecado e a causa de seu pecado, a morte lhe ia alcançar. Evidentemente, condenação eterna. Entendo eu que quando os mortos ressuscitem, quando a igreja seja arrebatada, essa mulher se vai levantar de sua sepultura, donde quer que ela esteja. Tendrá seu corpo glorificado, se vai apresentar diante do Senhor como uma das que foi salvas, alcançada por el evangelho de reino. Me está entendendo, irmãos? É isso que vai acontecer. Se é que já não ha sucedido, porque quando Jesus morreu em la cruz, muitos sepulcros foram abertos. Então, bueno, esse aí é outra coisa, outro tema que vamos entrar mais tarde nisso. Pero essa mulher alcançou salvação, evidentemente que sim, verdade? Porque Jesus não ia apresentar e ser tudo isso. Ele disse, ni eu te condeno, vete e não peques mais. Aleluia. Amém? O evangelho que deve ser predicado nesse entonces deve ser nesta linha. Amém? Há um estándar de santidade que o Senhor não ha cambiado. Há princípios, há valores, princípios, hermanos, de reino que nós não podemos cambiar. Não podemos querer transformar isto para acomodar a la gente, para que a gente se sienta bem no reino, se sienta bem na igreja. Não, não podemos fazer isso, irmãos. Não, não podemos. Amém? Venga como está. Assim está Mateus 11. Amém? Venga cansado, deprimido, pecado, drogadito, lesbiano, homossexual, assassino, ladrão, pervertido, venga como está. Pero mientras más tu te acercas ao reino, te darás conta que para entrar por essa porta, algumas coisas terão que deixar a um lado. Algumas coisas quedam de fora. Amém? Não entramos, evidentemente, perfeitos no reino, não. Entramos com muitas coisas que estão aí. Pero aquele que nós outros nos acomodávamos e pensávamos que estávamos comodamente nessa situação, que podemos seguir assim, não. O reino me está dizendo, tu vai entrar por essa porta. E essa porta tem medidas. Amém? Medidas muito claras, muito corretas, e que o Padre do Cielo não ha cambiado as medidas dessa porta. Ele sigue dizendo que a porta é angosta. Amém, igreja? Glória a Deus. Me está entendendo nessa manhã, sim ou não? Essa mulher foi perdonada, alcançada, não foi condenada por el Senhor, como os judeus queriam fazer, pero foi levada a entender que tinha que deixar seu pecado. Vete e não peques mais. Amém? Eu não posso dizer, venga para a igreja e siga em tu pecado. Me está entendendo? Não, não pode. Não pode, não podemos, não podemos. Venga e vamos reacomodar o mensagem, para que tu não te sintas mal. Amém? E por aí andamos muitas vezes, acomodando a mensagem de domingo, para que a gente não se nos vaya da igreja. Amém? Vamos falar mais suave.
Já he escuchado isso, irmão. De gente que diz, oi, tu predica muito duro. Oh, aleluia, irmão. Muito duro aqui em espanhol não é muito duro em ser ríspido, em de ser golpeador, não, em de pegar, como dizem em português. Em português utilizam de atirar pedras na gente, verdade, por seu pecado. Não, o mensaje é duro em sua essência, amém? Em sua essência. Me está entendendo? Eu posso falar de forma suave e aún assim esse mensagem chegar a tus ouvidos como um mensagem duro, porque a essência do mensagem é forte, é confrontadora, irmãos. Por mais que eu hable suave, o mensagem sempre te vai golpear. Sempre te vai pegar duro o mensagem. Eu posso gritar ou posso falar suave e tranquilo. E o mensagem será o mesmo. E o mensagem te vai golpear duro. Porque a dureza desse mensagem está em sua essência. E sua essência não é permissiva, é confrontador. Mensagem do Evangelho é confrontador. Vete e não peques mais. Arrepentios, convertios. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. El outro caso. A condição dessa mulher é pecado, verdade? El outro caso é o cego Bartimeu. O cego Bartimeu aí está em Marcos capítulo 10. Não vamos ler sobre isso, já tu sabes a mensagem, o que está dizendo esse texto, verdade? O cego Bartimeu está sentado junto ao caminho por sua cegueira. Amém? E muita gente por sua cegueira estão sentados junto ao caminho. Pero o Senhor sana esse homem, verdade? Sana esse homem, ele recupera a vista, é restaurado em sua visão, e disse a palavra, irmãos, que de estar sentado junto ao caminho, diz que agora ele vai seguir a Jesus em el caminho. Há muita gente hoje em dia sentado junto ao caminho. Estão ao margem da sociedade, ao margem do reino, quizá escutando coisas do reino, incluso está falando coisas do reino, pero não estão vendo o reino, não estão tendo acesso direto ao reino. Por quê? Por sua cegueira espiritual. Muita gente, hermanos, todavia, diz, eu conosco a Jesus, eu tenho a Deus em meu coração, pero amo a Maria, pero amo a negrita, porque amo a Aparecida, porque prendo minha candela à estátua do pé do santo. Está entendendo? Escuta do reino e habla do reino, pero não tem condição de ver e de entrar efetivamente nesse reino, porque a idolatria lhe impede entrar. Amém? Vive todavia uma religiosidade. Me está entendendo, irmãos? Quando vamos estudar a história da mulher samaritana, isso está muito claro. Está muito claro. Amém? Então, esse homem, por sua cegueira, ele não era mudo, tampouco era sordo. Amém? Ele escutava de Jesus, porque escutou que Jesus venia, verdade? Escutou o diálogo que teve com Jesus. Escutou a repreensão com que tratava a gente a ele. Cállate, já não molestes, verdade? Ele escutou. Tinha bom ouído e falava, só não veia. Amém? Muita gente está nessa condição hoje em dia. Escucha de Deus, escucha da palavra, incluso habla de ela, pero permanecem em cegueira espiritual. E uma delas cegueira espiritual é a idolatria. Amém? Eu tenho muitos amigos, gente conhecida que permanecem na idolatria. Amém? E por mais que tu habla, a pessoa se move por um lado, se move por outro, se sente incômoda e te hace cara feia muitas vezes e te diz, não ataque minha negrita, não hable mal de minha estátua, de minha Maria. Está entendendo, irmãos? E se volvem a vezes inimigo tuyo e te rechazam e se distanciam de ti porque tu estás falando de uma área que pode conduzi-los a uma perdição eterna. E tu estás tratando que através do Evangelho seus olhos se abram. E esse é o grande poder desse Evangelho, irmãos. Não apenas destapa nossos ouvidos e nos põe uma palavra de glórias, uma palavra de reconhecimento do Senhor, senão que abre nossos olhos. A luz do Evangelho de Cristo resplandece em nós outros e abrimos os olhos. Paulo, a caminho de Damasco, diga-se Saulo, foi aberto seus olhos.
E você vai dizer, ele quedou cego, sim. E aquele resplendor de luz foi tão forte que ele quedou cego em seus olhos físicos. Para mostrar claramente que sua cegueira não era aqui, era interna. Ele estava cego, aferrado à lei, à doutrina, à tradição, e perseguia e matava cristianos porque não veia Cristo em las Escrituras. Amém? Muita gente tinha na Bíblia, em casa, pero não vê Jesus na Bíblia, vê a Maria. Me está entendendo? Vê a Aparecida do Norte, vê a Negrita, vê a Maria da Guadalupe, vê um montão de coisas, menos a Jesus. Amém? Me está entendendo? Te suena duro isso, verdade? Pero é a realidade, esse é o mensagem, mano. E o mensagem é confrontador, confrontador. E o Senhor seguirá confrontando-te hasta hacer desmenuzar toda essa dureza, todo esse muro, toda essa barreira que te ha impedido ter acesso ao reino de los cielos. Amém? Glória a Deus. Aquele homem disse ao Senhor Jesus Cristo, é necessário nascer de novo para entrar no reino. Não basta ver o reino de lejos, tem que entrar em ele. Amém? E para entrar é necessário um novo nascimento. Amém? Glória a Deus. Então, se a condição desse homem era sua cegueira, no momento que é livrado de sua cegueira, verdade? O que sucede? De estar sentado junto ao caminho, agora ele sigue a Jesus en el caminho. Vê a grande diferença, mano? Quando os olhos se abrem. Amém? Os olhos se abrem, o entendimento se abre e a pessoa, agora entendi. Esse é o poder do Evangelho. Como vamos nós outros, irmãos, estar tergiversando, acomodando o mensagem para que a pessoa permaneça em sua cegueira? Oh, então somos nós outros cegos tratando de guiar a cegos? Não. Capítulo 4 de Juan. A mulher samaritana é tremendo, tremendo, irmãos, tremendo. Se você não sabe de onde saíram os samaritanos, verdade? Te vou dizer que quando a Síria invade o reino do norte e aprisiona o reino do norte, Samaria é a capital do reino do norte, quando se dividiu o reino, verdade? Então se sucede que para que as cidades não quedaram desiertas, verdade? Não foram destruídas, porque eram cidades estabelecidas. Então o rei de Assíria, né, envia gentes de outras nações para poblar a cidade de Samaria e as terras que ele agora era proprietário, porque era o rei que havia conquistado em uma guerra, verdade? Então se diz a palavra em 2 Reis, capítulo, vamos ler esse, é tremendo ler, porque eu sei que muita gente que está escutando aí não sabe quem eram os samaritanos, por que havia tanto problema com os samaritanos, verdade? A gente rechaçava, havia enemistade de los samaritanos com o povo judío, não se queriam para nada, não se aceitavam. E você vai saber, se tu não sabias, vai saber por quê havia todo esse rechaço, verdade? Enquanto a los samaritanos, amém, glória a Deus. Pero Jesus tinha a palavra de salvação para eles. Então se diz que o rei de Assíria, veja o que diz aqui, irmãos, capítulo 17, 2 Reis, capítulo 17, você pode ler depois em sua casa. Então se diz assim, e trajo o rei de Assíria, gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amat e de Sefarvaim, e los puso em las cidades de Samaria, em lugar de los hijos de Israel, que haviam sido levados cautivos. Amém? E possuíram a Samaria e habitaram em suas cidades. Amém? Samaria era o reino de Samaria. Amém? Haviam várias cidades. E aconteceu ao princípio, quando começaram a habitar ali, que não temendo eles a Jeová, eram paganos, irmãos. Eram gente pagana, gente de Babilônia, gente de Ava, de Cuta, de muitos lugares, gente paganas com seus deuses, não temiam ao Senhor porque não lhe conheciam, não sabiam quem era o Senhor, ou se sabiam, pero não reconheciam, não amavam, não aceitavam ao Senhor. Então se disse que não temendo eles ao Senhor, Jeová, enviou Jeová contra eles
leones que los matavam. Foram confrontados, irmão. Dijeron pues ao rei de Assíria: las gentes que tu trasladaste e pusiste nas cidades de Samaria não conhecem a lei del Deus de aquela terra. E ele ha echado leones em meio de ellos. E é aqui que los leones los matam, porque não conhecem a lei del Deus de la terra. Aleluia! O povo havia sido levado cautivo por o rei de Assíria, por o rei de la terra. O Deus de la terra era o Senhor Todo-Poderoso. Amém? E os que estavam aí, invasores para possuir a terra, para desfrutar das riquezas da terra, tinham que saber que o Deus dessa terra não havia cambiado. Me está entendendo, irmãos? Glória a Deus. Havia cambiado o governo terrenal. O governo humano havia cambiado. De ser de los judíos, de los israelitas, verdade? Para agora ser para o governo do rei de Assíria. Pero o Deus da terra permanecia o Senhor Todo-Poderoso. Essa gente não reconhecia e não temia o Senhor. Então o Senhor lhe mandava leões para que los matara. E o rei de Assíria mandou dizendo, vê lá que disse o rei de Assíria: llevad ali alguno de los sacerdotes que traístes de allá, e vaya e habite ali, e les enseñe la lei del Deus del país. Amém? Esta foi a estratégia que utilizou o rei de Assíria. É porque era convertido? Não. É porque ele queria sacar-lhe proveito à terra. Amém? Ter pueblos cananeus e paganos vivendo na terra de Samaria era para seguir sacando o proveito da terra, com a agricultura e todo o demais, a riqueza da terra, para que não se envolvieran em um deserto. Agora era a terra dele, ele havia conquistado na guerra. Então não é porque por temor ao Senhor que ele envia um sacerdote para evangelizar e ensinar a lei do Senhor. Era para salvaguardar suas possessões agora. Pero esta gente agora está sendo ensinada em la lei do Senhor, irmãos. Está como seria no tempo de hoje, estamos entrando em uma comunidade levando o evangelho de salvação, o evangelho transformador. Estamos vendo que há cananeus, há pecadores, há maldição, há pecado de todo tipo, pero o evangelho viene infiltrando-se, entrando, irmãos, no mais profundo da comunidade, levando câmbio, levando transformação, transformando a luz do conhecimento da mensagem que predicamos. Não é que vamos acomodar a mensagem para que a gente se sinta bem em seu pecado. Me está entendendo? E aqui está dizendo claramente, mandamos um sacerdote que evangelize essa gente, que ensine a lei do Deus da terra, para que não sigam sendo destruídos. Pero sucede que, hermanos, diz que os sacerdotes, e vino um de los sacerdotes que havia levado cautivo de Samaria e habitou em Betel, amém? E les ensinou como haviam de temer a Jeová. Esse é o ensinamento que devemos levar à gente. Ensinar-lhes como temer ao Senhor, não como permanecer em seu pecado, amém? Pero disse que cada nação se hizo sus dioses, e los pusieron en los templos de los lugares altos que haviam hechos los de Samaria, cada nação em sua cidade donde habitava. Imagine-se, cada cidade donde havia templos e lugares de adoração do povo de Israel, agora essa gente utilizava esse templo para meter seus deuses aí e seguir com suas práticas de pecado e de idolatria. Imagine-se os termos, utilizavam o templo, os templos, os lugares altos. Então, se los de Babilônia hicieron a Sucot e Benot. Los de Cuta hicieron a Nergal, eram deuses deles. Los de Amat hicieron a Sima. Los heveus hicieron a Nisbaz e Tartaque. E los de Sefarvaim queimavam seus hijos em el fuego para adorar a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Temiam a Jeová e hicieron deu barro pueblos sacerdotes de los lugares altos que sacrificavam para eles em os templos
de los lugares altos. Constituyeron sus próprios sacerdotes para seguirem suas práticas de idolatria e de paganismo. Siguieron adorando sus dioses, estabeleceram sus sacerdotes e lo que hacían era utilizar os templos que o povo de Israel havia levantado e os lugares altos que antes eram de adoração a Deus. Amém? Então se diz no versículo 33, temiam a Jeová e honravam a seus deuses. Oh, aleluia, irmãos. Temiam a Jeová e honravam a seus deuses. Seguiam a costumbre de las naciones de donde haviam sido trasladados. Estavam em uma terra santa, pero seguiam com suas práticas de pecado. Amém? Hasta hoy hacen como antes. Ah, tremendo, irmãos. E disse o versículo 35, disse, não temereis a outros deuses, nem los adorareis, nem lhes servireis, nem lhes hareis sacrifícios. Amém? Então essa gente temia a Jeová por o poder de Deus, que Deus havia demonstrado seu poder a eles, pero não abandonavam sua idolatria e seu pecado. Amém? Glória a Deus. É o mensagem do Evangelho, irmão. É o mensagem que predicamos. Deve generar temor em nossos corações. Se o mensagem que estamos predicando não genera temor em nossos corações, o mensagem que predicamos é falso, não é verdadeiro. O mensagem do Evangelho é, repito uma vez mais, confrontador, deve ser confrontador, não permissivo. Se o Evangelho que predicamos é permissivo, nunca vai generar temor em nossos corações. Nunca vai haver a necessidade de arrependimento, de câmbio de vida, de novo nascimento. Por quê? Porque permitem que eu esteja como esteja, que eu siga sendo o que sempre he hecho em minha vida. Sempre e quando dê bom dízimo, boa ofrenda e ser amigo do pastor. Não. O mensagem é confrontador, o mensagem é para cambiar, o mensagem é duro, em sua essência é forte, duro e lastima muitas vezes e causa problema muitas vezes a las mentes que querem permanecer em la mesma condição. Então, se quando Jesus está nessa conversação com a mulher samaritana, ela tem todo isso em sua mente. Ela tem uma religião formada em sua mente. Incluso ela habla do poço de Jacob. Imagina esses termos. E na conversação de ela com Jesus, vê o que disse. Jesus diz a ela, se conheceras o dom de Deus, e quem és el que te disse, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. La mulher lhe dijo, Senhor, não tienes com que sacarla, e o poço é hondo. De donde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tu maior que nosso padre Jacob? Ela tinha conhecimento, irmãos, tinha. Os samaritanos tinham conhecimento, pero seguiam em suas práticas de paganismo, de pecado, de adoração a falsos deuses. Amém? Ela tem consciência da história do poço de Jacob. Incluso chama Jacob de seu padre. Me está entendendo? Que é maior nível de religiosidade que este? Que a gente te diga, eu tenho a Deus em meu coração, eu tenho minha religião, disse a gente. E em Brasil dizem, eu tenho minha lei. Claro que tens. Tem um sinfim, uma mescla, verdade? Uma mistura, uma mescla de religiosidade. Amém? E quizás está como aqueles do tempo de samaritano que acabamos de ler, que temiam ao Senhor, pero seguiam adorando a seus deuses, seguiam suas práticas de pecado, de idolatria. Essa mulher chama Jacob de seu padre. Está entendendo? Tinha algo de conhecimento. Quizás está aceitável o evangelho, o mensagem, pero cambiar em sua essência, não. E o Jesus está confrontando ela e levando essa mulher a ter um despertamento, a entender que o água que ele está apresentando a ela não é uma água de religiosidade, não era um poço que tarde ou temprano se ia a secar, porque verdadeiramente se ia a secar. A lei ia deixar de ser influenciadora e transformadora, porque em realidade nunca transformou as vidas, las mantinha em um nível. Jesus vem para transformar com sua mensagem, amém? Então, muitas vezes a gente está aí tratando de tomar água em um poço seco, que já não tem vida, que já não dá vida, verdade? E rechaça o manancial de águas vivas, que é Jesus, amém? Então, Jesus disse, qualquer que beber desta água, volverá a ter sede.
Amém? Está vendo, mulher? Tu vai estar todos os dias de tua vida vindo a esse poço de Jacob tomar água. Todos os dias de tua vida vai querer saciar tua sede, vai querer transformar tua vida em essa água que não tem poder, não tem vida em si mesma. E a única água que tem poder em si mesma está aqui delante de ti. Se bebes dessa água, diz o Senhor, eu que bebiere del água que eu lhe daré, não tendrá sede jamás, diz o Senhor, sino que el água que eu lhe daré será en él, aleluya, una fuente de água que salte para a vida eterna. Mensaje confrontador, hermanos. Isso é mensaje confrontador. Esse é o mensaje do Senhor. Amém? Não queiras tu, não queira eu, não queremos nós outros cambiar o mensaje. Amém? Endulçar, adornar, hacerlo mais bonito, mais suave, para que a gente não se nos vaya de la igreja e lo aceita. Não, irmão, não podemos fazer isso. Arrepentiu-os, amém? Disse o Senhor. Amém? Glória a Deus. Para ir finalizando, hermanos, Marcos 1:15 claramente disse, o tempo se ha cumprido e o reino de Deus se ha acercado. Então, arrepentiu-os e creer en el Evangelho. Amém? Creer, arrepentir-se e creer. O arrependimento, hermanos, te ajuda a creer. E o creer te vai também conduzir ao arrependimento. Sabe, irmão, um enlace tremendo em conhecer o Evangelho, em ser alcançado por el Evangelho, em aceitar o Evangelho e ser levado a uma situação, a uma condição de arrependimento. Arrependimento e conhecimento, conhecimento e arrependimento. Não pode haver arrependimento se não há conhecimento. Amém? Tu podes ter acesso ao Evangelho, pero ter conhecimento é outro nível. Amém? É outro nível, irmãos. Ter o conhecimento é absorver o mensagem e saber que esse mensagem é poderoso para cambiar-te, para confrontar-te e fazer-te ver que tu tens que cambiar. Amém? E esse é o poder do Evangelho. Então, repito, eu não posso endulçar o mensagem para que tu te acomodes, para que tu te sientas bem, porque aí eu estou falhando como predicador da palavra. Estou comprometendo tu salvação e minha salvação também, irmãos. Amém? Quero terminar apenas com isso. Vou apenas ler, irmãos. Quero ler isso e orar. Amém? Porque para isso estamos nesta manhã. Jesus disse, Juan capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesus a decirle. Volvió pues a decirle. Já lhes havia dito. Já lhes havia repetido muitas vezes, já lhes havia hablado, ensinado, explicado, detalhado o mensagem muitas vezes a eles, irmãos. E o Senhor vuelve uma vez mais a hablar a la gente. Volvió, pues, a decirles. Quantas vezes repetiu e quantas vezes o mensagem do Evangelho está tocando tu porta, tocando tu coração. Amém? Disse, de cierto os digo. Amém? Em português diz, em verdade os digo. Amém? Ou seja, contundente. Amém? É uma mensagem contundente, irmãos. Amém? Está marcando claramente o que está dizendo. Disse, eu sou la puerta de las ovejas. Todos os que antes de mim vinieron, ladrones são e salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Eu sou a porta, e o que por mim entrare será salvo. Entra, encontra a salvação. Começa por aí. E entrará, e saldrá, e hallará pastos. Primeiramente, entra para a salvação. Ele entrar primeiro é para a salvação. Entrou, salvação. Aí, repite a mesma palavra. E todo aquele que entrar, que por mim entrare, será salvo. Entrar, será salvo. Depois disse, e entrará. Como? Vai entrar 2 vezes? Quer dizer, isso talvez vá confundir um pouco a gente, o entendimento de esto. Pero aqui está falando de um entrar a uma nova dimensão. Amém? Vai entrar primeiramente por la puerta de la salvação. Agora se abre uma nova dimensão para a pessoa que foi salva. Amém?
Uma nova dimensão, uma nova vida entra em uma nova relação com Deus. Quizá a relação passada era uma relação de mescla, de mistura de cristianismo com paganismo, com idolatria, com santeria. Creio em o Senhor, pero também amo a la negrita, a Aparecida, a Guadalupe, não sei o que mais, ao brujo, entende? Eu, em minha brujeria, como praticava brujeria no Brasil, leía a Bíblia, amém? Em La Mesa Branca, Allan Kardec, essas coisas que eu praticava, e o candomblé e o batuque que praticava eu, leiam a Bíblia, irmãos, imagine-se você, irmãos. Me está entendendo, irmãos? E a gente habla de Deus, inclusive, tem Deus em sua boca, pero siguen aí adorando os demônios. Então, eu me acordo que algumas vezes em La Mesa Blanca aí, para receber o Dr. Fritz, os doutores que barravam a gente para sanar supostamente o povo, e eu recebia essas entidades espirituais, leíamos a Bíblia. Eu que estava encabeçando a mesa, o líder, abria um salmo, leia um salmo de Davi, hablava, explicava algo da Bíblia, e depois barravam na cabeça e hacíamos os rezos para... Oh, aleluia, de onde Deus me sacou, irmãos. Eu me emociono com isso, irmão, porque eu estava cego. Eu creia que Deus estava em aquele, porque tinha a Bíblia. Minha mamã de Assembleia de Deus, muitos anos de Assembleia de Deus, tinha a Bíblia na casa. Eu ia às sessões de Allan Kardec, aí estava o líder também com a Bíblia. Eu pensava, Deus está aqui. Amém? E muita gente crê que Deus está em todo lugar, em la encruzilhada, em la Mesa Blanca, em todas as práticas. Sempre quando habla Deus, a gente, então Deus está aqui e aqui seguimos. Não, irmãos, não. A mulher samaritana estava equivocada. Amém? A mulher sirofenícia estava equivocada. Amém? E quantos mais estavam equivocados? Verdade? Glória a Deus. Então, o Senhor está dizendo claramente, eu sou a porta. Amém? Vai entrar, sim, por a porta de salvação. E aí, uma vez entrado por a porta da salvação, entra a uma nova dimensão, a um trato personal com Deus, a uma relação de intimidade com Deus. Todos os benefícios do reino, essa pessoa passa a conhecer e diz, uau, glória a Deus, todo novo, é vida nova verdadeiramente, amém? Quero orar por você nesta manhã, amém? Diz o Senhor para ti, arrepenti-os e creed no Evangelho, amém? Quero orar por essas vidas que estão conectadas aí, há muita gente querida que amo, que estão aí. Isildinha, bendiciones aí de São Paulo. Tatiana de São Paulo, pero de Nandayuri, de Isildinha, São Paulo, Brasil, amém? Tatiana é São Paulo, Nandayuri, Costa Rica. Meu amado irmão Miguel Chaves, bendiciones. Minha irmã Carol Menezes, o quê? Carol Menezes, amém? Deus te bendiga a você, a tua família, amém? Glória a Deus, tu casa. Helena Álvares também, aí em São Paulo, Nandayuri. Jussiela, allá em Piauí, amém? Avelino Lopes e todos os avelinenses, que Deus te bendiga a todos. Sharon Cruz, aí de Puerto São Paulo, bendigo tu vida, tu família, tu descendência, bendigo o pastor Carlos Manuel e toda a sua família, amém? Heloísa Junqueira, aí de São Paulo, glória a Deus, minha irmã, bendição a você, a seu marido, sua casa, seus filhos, e já seus netos também, verdade? Idália Maiorquim, bendiciones. Andressa Correia, aí em Tapetininga, São Paulo, amém? Quem mais aqui? Rodrigo Brasolotto, varão de Deus, bendiciones. Pastor Rodrigo Brasolotto. Oro por esse povo, oro por toda essa gente que está conectada nessa manhã. Senhor, a mensagem sim ha sido forte e glória a Deus que tu não vas a cambiar, não has cambiado tu mensagem e não me permites cambiar a mensagem. Graças, Senhor, por esta revelação que tu vienes dando a cada manhã nesse lugar, por esse meio. Em nome de Jesus, quero orar por todas essas vidas que quizá têm dúvidas enquanto ao Evangelho, não sabem como fazer e que devem fazer para conhecer, Senhor, tu plano de salvação. Ajuda-nos como igreja
a falar de um mensagem claro, esse mensagem poderoso que tem um poder tremendo para cambiar e transformar as vidas. Guarda-nos, Senhor, de la mentira, guarda-nos do evangelho distorcionado, do evangelho permissivo. Dá-nos sabedoria, sim, habilidade, sabedoria, Senhor, amor por las almas, pero não nos permita cambiar o evangelho, não nos permita, como dizem por aí, reescrever a Bíblia, reescrever a mensagem, reacomodar a mensagem para se adaptar a um mundo que está perdido. Não, é o mundo que tem que vir e ser readaptado, reescrito, transformado por o poder do evangelho. Senhor, ó Deus, bendigo essas vidas que aí estão, todos esses siervos, e que o Senhor bendiga suas vidas, que a glória do Senhor se derrame sobre tu casa. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus, igreja. Bendiciones a todos, amém? Quero, bueno, antes de mais nada, quero declarar palavra de bendição ao pastor Rogério e família lá em Mansidão, Bahia, ao irmão Altair, também em Baixão do Sossego, Bahia, pastor Márcio aí em Mococa, São Paulo, irmão Carlos Arroio em Palmares, Costa Rica, a pastora Alejandra e pastor Gustavo em México, bendiciones, Limiana em Espanha, Alicante, Espanha, bendiciones, bendigo suas vidas, bendigo suas casas, Senhor, amém, glória a Deus. Glória a Deus. Para que você se siga deleitando-se nessa canção, nessa noite, amém? Nessa manhã, amém? Bendiciones a todos.